quando você fala, Karina, a respeito da negligência de funcionário, uma parte muito importante de falar, até puxando um pouquinho o gancho, é a respeito das máscaras. Por quê? A gente sabe que hoje é obrigatória a utilização dessa máscara. Porém, o que acontece? O funcionário coloca a máscara e com o tempo vai criando uma certa temperatura ali, com aquela máscara no rosto e vai aquecendo. O que ele faz? Ele coça. Tá aí a negligência, porque ele vai coçar, aquilo ali pode ser que tenha uma camada de estáfilo, ele põe a mão e toca no alimento, passou estáfilo para o meu alimento. Então, sim, esse funcionário tem que ser muito bem treinado na higienização das mãos e principalmente o uso de máscara. Não é simplesmente colocar a máscara e deixar ele manipular o alimento. Ele tem que ter noção que ele não vai poder tocar naquela máscara. E Aline, você entra até falando sobre a questão do uso da máscara, que também foi um item que não é que não tenha mudado, ele gerou uma certa polêmica, né? E uma certa necessidade por conta da prevenção entre os manipuladores. Mas a gente sabe que o uso recomendável pela questão da máscara é que essa máscara ela fosse trocada a cada 30 minutos. Sim. Como que essa situação ela fica agora em situação do Covid? Então, segundo as normas técnicas agora, eles pedem para estar trocando essa máscara de 3 a 4 horas ou de acordo com a umidade que ela vai causando. Então, assim, você tem que ficar muito de cima, porque assim, se antigamente eles pediam para trocar a cada 30 minutos, agora passou para 3, 4 horas. A umidade dessa máscara vai aumentar muito, então vai incomodar esse manipulador. E lembrando que em alguns estados, antes da pandemia, o uso de máscara era até proibido por manipuladores por conta desse risco. Porém, estamos numa pandemia, é obrigatório no mundo todo, inclusive nós aqui no Brasil. Portanto, a gente tem que tomar o máximo de cuidado nessa troca. Trocar essa máscara de 3 a 4 horas, independente do seu material. Isso dentro do segmento de alimentação. E é bacana ressaltar, né, Aline, que você precisa ter um controle, é o que a gente tinha falado sobre o manual, não tem como a gente fugir desse aspecto, né? Porque quando a gente pensa na unidade, eu preciso pensar na ventilação, na umidade. Por exemplo, existem áreas de produção de alimentos que toda a cadeia é feita por ar-condicionado. Então, aquela umidade ali, ela pode demorar um pouco mais, porque o manipulador ele não vai estar transpirando. Agora, em contrapartida, também existem unidades que são muito mais quentes, né? Porque o pé direito é baixo, porque o telhado não é apropriado, porque eu tenho uma produção incrível ali com frituras, né? Com fritadeiras, com fornos. Então, quando eu penso nessa troca de calor, a gente vê uma diferença grande, né, Aline? Sim. O que é recomendado nesse caso é que os exaustores estejam funcionando. Por quê? Porque ele vai puxar todo aquele calor produzido sobre os fornos, sobre os fogões, e a partir daí vai amenizar aquela sensação de calor. Então, tudo isso ajuda também, tá? Tem algumas normas técnicas que ela até recomendou deixarem portas e janelas abertas. Mas, a meu ver, eu entendi que isso seria necessário no caso do salão de atendimento de clientes. Porque se eu começar a deixar portas e janelas abertas, por exemplo, dentro de uma área de produção, eu começo a colocar em risco o meu alimento, que pode vir poeira, pode vir alguma contaminação sobre minhas bancadas, sobre meus alimentos. Ficou um pouco confuso isso. Qual seria, então, essas portas e janelas que deveriam ficar abertas? Eu costumo muito, Aline, trabalhar com o final da minha produção. Sim. Se o meu alimento ele estiver seguro, né, durante todo o fluxograma, é o que vai me importar. Exatamente. É claro que a gente não pode burlar algumas leis, né? Não significa que a lei falou que eu tenho que deixar a porta aberta. Imagina, do lado da minha cozinha é algo que tem ali poeira, é algo que naquele momento ali está soltando um cano, então a gente precisa realmente investigar aí toda a nossa linha dessa cadeia produtiva. Tem que ter muita coerência e avaliar cada layout individualmente. Por isso que existe nós, profissionais da saúde dos alimentos, para isso. Que é o quê? Vamos analisar como que eu tenho que ser agora na pandemia. Vá até aquele local, analisa layout, fluxo de alimento, fluxo até mesmo de ventilação e faça o seu plano de ação para que o alimento vá ao prato desse consumidor de maneira segura. É esse o objetivo final. E é bacana a gente
relembrar alguns fatos, né, de algumas lives, alguns debates com alguns técnicos e a gente perceber que o centro de toda a sua cadeia produtiva também é o seu manipulador. Então, vale, né, Aline, ressaltar para ele a importância dele trocar de máscara quando ele chegar ao trabalho e quando ele for embora também. Porque se a gente for analisar, em termos de cadeia produtiva, esse meu alimento ele vai estar seguro se eu estiver fiscalizando. E quem fiscaliza e orienta o meu manipulador? Então eu acredito que vale a pena a gente se unir nesse momento, orientar o manipulador, passar para ele todos os riscos que ele pode estar levando o vírus para a família dele. Às vezes até no próprio descarte da máscara, né? Ou a higienização dela. Muitas vezes a gente trabalha com essas máscaras de pano e o manipulador ele tenta enganar nós. Olha, eu troquei. Uhum. E aí ele não lava em casa, não faz o descarte de uma forma adequada, né? Sim. Para isso acontecer de uma maneira eficaz, o que eu recomendo muito é numerar as máscaras. Para quê? Porque você sabe que a número 1 você vai usar a hora que você chega, a número 2 é após 3, 4 horas, a número 3, e com isso você consegue fazendo essa troca de uma maneira bem segura, não colocando em risco o seu alimento.